e sou grato a Jesus, aquele que é a luz do mundo para todos nós. A gente não consegue conceber a mensagem espírita distante da mensagem dos evangelhos. Nós encontramos verdadeiramente nas lições de Jesus boa parte daquilo que nós necessitamos na tarefa da nossa reforma íntima. Por que somos espíritas? Ora, quando nós pegamos a literatura espírita traz na definição do espiritismo a seguinte mensagem. Celinha, não tinha te visto, como vai? A seguinte mensagem. Na literatura espírita, nós vamos encontrar algo mais ou menos assim. Na definição do que é o espiritismo, nós vamos encontrar que o espiritismo seria uma ciência que estuda e comprova Deus, não mais um Deus antropomórfico, não é isso? Mas um Deus que está à nossa volta, está em tudo. Um Deus que não é antropomórfico, aquela ideia do Deus que castiga, daquela ideia do Deus que nos testa. Não é esse Deus na mensagem espírita. É algo imaterial, inteligência suprema, causa primária de tudo, cujos mecanismos são perfeitos, fazendo com que cada um de nós receba exatamente aquilo do qual necessita. E que colha de acordo com aquilo que planta, com aquilo que semeia. A mensagem espírita nos presenteia com esse Deus. Fala também sobre reencarnação, recomeços e reencontros necessários para que a gente consiga nos burilar, para que nós consigamos nos vencer, não é isso? Fala sobre a imortalidade da alma, mostrando que a vida continua e que além dessa vida existe vida em abundância. Costumamos falar que a morte é uma passagem, mas não é não. A vida que é. A morte é plenitude. O que é uma vida por mais longeva, 90, 100, 110 anos, frente à eternidade da verdadeira vida? Então a vida que é uma passagem, a morte é a plenitude. Não é isso? Nós estamos matriculados nesse educandário, onde já repetimos aqui diversos momentos. Entretanto, a verdadeira vida prossegue rumo à eternidade. A mensagem espírita também, além de nos falar da reencarnação, da imortalidade da alma, de Deus, ela nos fala da comunicabilidade dos espíritos. Existem pessoas entre nós que conseguem sentir aquilo que nós não sentimos. A maioria de nós não sente. Consegue receber orientações, consegue anelar e nos traz o testemunho da continuidade da vida. Não é isso? Então ela fala da comunicação com os espíritos. E, por fim, fala da pluralidade dos mundos habitados. Existem mundos físicos e mundos espirituais, além desse que conhecemos. Esses são os alicerces, os pilares da mensagem espírita. Entretanto, a gente costuma não ler o parágrafo seguinte. A gente define o espiritismo como sendo isso. Mas no parágrafo seguinte diz algo mais ou menos assim. Podem ler. Todos esses alicerces, esses pilares da mensagem espírita têm que nos servir para a reforma íntima e para a caridade. Nós somos espíritas para a nossa reforma íntima, para sermos pessoas melhores e para a prática da caridade. O que é a prática da caridade se não um amor posto em movimento? O problema é que a gente associa a caridade a pães, não é isso? Sim, também pode ser, claro, mas é muito mais do que isso. Tolerarmos-nos, compreendermos-nos, auxiliarmos-nos, tudo isso é manifestação do amor, tudo isso é caridade. Então nós somos espíritas para isso, para sermos pessoas melhores, para vencermos-nos e para aprendermos a amar. Esse é o objetivo de nós sermos espíritas. Agora, somos espíritas particularmente, se eu fosse perguntar para cada um o que busca na mensagem espírita, teríamos inúmeras respostas, não é isso? Temos objetivos diferentes, aqui nós temos objetivos diferentes, mas invariavelmente todos nós buscamos a felicidade. Claro, quem não quer ser feliz? A mensagem espírita vai nos dizer, conforme está no Evangelho, que nós fazemos confusão de alegria, que são momentos, com a felicidade. A felicidade é algo maduro, seguro, imperecível. E para que haja felicidade é necessário que você tenha alguns conceitos no coração, como compreensão, aceitação, gratidão, tudo isso está diretamente relacionado à felicidade no seu conceito mais pleno. É abstrato, claro que é abstrato, mas é conquista, e é o que todos nós, conquista de alguns, que todos nós buscamos, não é isso? Gente, consultando a história, existe um cronista de milênios chamado Heródoto. Boa parte do que nós sabemos sobre a história clássica, a cultura helênica, nos é trazida por esses cronistas. E Heródoto, ele vai contar a história de um personagem muito curioso. Talvez já conheçamos esse personagem, mas eu vou repetir a história. O nome dele era Creso.
Sim, o nome dele era Creso. O Creso foi o último rei de uma dinastia, foi o rei da Lídia. Guilherme, atualmente onde fica a Lídia? Sim, a Lídia, ela derrotada pelos persas, ela acaba fazendo parte daquela região da Palestina, naturalmente que não existe mais, mas na história nós temos a figura da Lídia, dos lídios. O rei Creso teria sido o último rei dessa dinastia. Sabe que a gente tem uma noção de quem era o rei Creso? Historiadores afirmam que ele foi o personagem na história mais rico que já existiu. E tem um motivo para isso. A Lídia, ela tinha ali um rio chamado Rio Pactuolo. E esse rio recebia grande quantidade de pepitas de ouro que vinham das chamadas montanhas auríferas. Só para a gente ter uma ideia da riqueza da Lídia, vocês sabem qual era o estado que existia ao lado da Lídia? A Frígia, cujo rei se chamava Midas. Perceberam? Tudo ali tinha muito ouro, era um reino muito rico, a ponto de crerem na história que tudo que Midas tocava virava ouro. E não era uma coisa boa, era um castigo. Porque tinha coisas, você tem coisas na vida que não é para virar ouro, pelo amor de Deus, mas ele estava então sendo castigado. Gente, esse rei, o rei Creso, ele era um filósofo. Ele investiga a mediunidade, nós já falamos sobre isso aqui. Ele era uma pessoa verdadeiramente que buscava, que pensava, que admirava filósofos. E ele consultava o oráculo de Delfos com frequência. Gente, nas consultas, e sempre que ele consultava, que ele mandava os seus imediatos, as pessoas de confiança, consultarem o oráculo de Delfos, ele derramava muito ouro. Ele foi uma das pessoas que financiou verdadeiramente a existência desse oráculo, segundo Platão, o oráculo que nunca errou. Sim, a mediunidade. É um oráculo apontado na história como um oráculo que nunca errou. E Platão afirma que é um oráculo que nunca errou. Gente, então, numa dessas ocasiões, a Lídia estava sendo ameaçada. Não apenas a Lídia, tá? A Lídia, o Egito, a Grécia, eles estavam sendo ameaçados pelos persas. Os persas extremamente belicosos, não é isso? Naquele momento tinham outro nome, acho que Arquemêonidas, não lembro exatamente como era o nome que eles se chamavam, mas eram os persas. Eles eram liderados por Ciro II. Ciro II era um general e ele estava se aproximando da Lídia. Então o rei Creso, temendo o conflito, ele vai ao oráculo de Delfos e faz a seguinte pergunta: se nós entrarmos nessa guerra, nós vamos vencer? Olha a resposta do oráculo. Se o seu exército cruzar o rio Alis, um grande reino ruirá. Ele disse quem ia vencer? Não. Mas na vaidade do rei Creso, opa, vou vencer. Se um grande reino vai ruir, vai ser ele. Perceberam a vaidade dele? Ele interpretou, o oráculo estava certo, um grande reino iria cair realmente. Só que na cabeça dele era o outro, era o adversário. E ele cruzou o rio Alis. Quando ele cruza, a Lídia tinha um problema, ela não tinha exército. Ela não tinha exército como nós conhecemos. O seu exército era de mercenários. Sim, eles contratavam guerreiros de outras nações. Acontece que um mercenário não guerreia pela pátria. Ele guerreia por dinheiro. Então ele abandona o campo de batalha quando a coisa aperta. Não é assim? Claro, se você é um mercenário, você vai entregar sua vida para uma guerra que não é sua? Nem por todo o ouro do mundo. Então, os lídios, quando foram à guerra com os persas, eles são derrotados. Eles são derrotados. E o rei Creso se vê numa situação de não apenas ser derrotado, como ele se vê agora numa praça algemado. O rei Ciro II foi de general em general lídio cortando a cabeça. Cortando a cabeça de todos eles. Mas essa história, ela começa bem antes. A história que eu vou contar começa bem antes. Diz que o rei Creso, ele era amante da filosofia, ele era um pesquisador. Ele gostava de obter conhecimento. E os chamados 7 filósofos mais sábios da Grécia, pré-socráticos, nós temos um personagem chamado Solon. Já ouvimos falar de Solon? Solon é o pai da democracia ateniense. Sim, ele é o pai da democracia. Só que Solon, ele institui a democracia em Atenas, só que ele fica tão frustrado com o resultado que ele sai em exílio. Sim, ele se exila. Mas por quê? Porque quando ele institui a democracia, sabe o que o povo fez? Elegeu um déspota. Poxa, eu crio a democracia e o povo elege um déspota. Ele ficou tão frustrado que ele sai em exílio, ele não volta mais para Atenas. Então ele começa a perambular pelas cidades. De repente,
O rei Creso, sabendo que Solon passava por ali, resolve convidá-lo para conhecer a Lídia, e Solon aceita. Sabe o que o rei Creso faz com Solon? Ele começa a se exibir. Ele tinha todas as riquezas que era possível comprar naquela época. Então ele faz um banquete imenso com dançarinas, com muito ouro, com o que tinha de melhor de comer e beber. E ele transita pela cidade mostrando para Solon toda aquela arquitetura, a quantidade de ouro, as estátuas, as artes, todo aquele conjunto arquitetônico, e ele passa o dia inteiro se exibindo. Chega à noite, ele faz um banquete com dançarinas exóticas. Quando chega no final da noite, ele pergunta assim para Solon: Solon, quem foi a pessoa mais feliz que você já conheceu na vida? Gente, o que ele queria obter de resposta? Que era ele. Só que Solon era Solon. Ele está entre os mais importantes sábios gregos pré-socráticos. A gente pode dizer que Solon inspira pessoas como Platão e Sócrates. Solon olhou para o rei Creso e disse: a pessoa mais feliz que eu já conheci? Então ele contou a história de um jovem chamado Telos, em Atenas. Ele disse que conheceu um jovem, chefe de família, tinha filhos, cuidava da mãe, cuidava da esposa, trabalhava, quando de repente Atenas entrou em guerra, ele foi para a frente de batalha. E lá na frente de batalha, ele acaba tombando. No momento em que ele tomba, Solon afirma que teve a oportunidade de olhar em seus olhos e viu a felicidade. O rei Creso ficou frustrado. Mas como assim? Uma pessoa comum, uma vida comum encontrou a felicidade? Então o rei Creso apela. Qual foi a segunda pessoa mais feliz que você já encontrou na vida? Porque não era possível que ele não fosse o segundo, né, gente? Aí Solon reflexionou e disse: foram dois irmãos, Biton e Cleopas. Esses dois irmãos, eles eram filhos da sacerdotisa de Hera. E numa determinada ocasião, as festas em homenagem à deusa Hera iriam começar, e a sacerdotisa não estava no templo da Hera. Eles então, percebendo que os bois que puxariam ao carro dela também não estavam ali, e percebendo que se ela não fosse ao templo, a deusa Hera não receberia as homenagens, eles não tiveram dúvidas. Eles colocaram a cangalha no lugar dos bois, e os dois carregaram montanha acima o carro da deusa Hera. Quando eles chegaram no templo, eles estavam tão exaustos, mas tão exaustos, que os dois tombaram no chão. A sacerdotisa, que era a mãe deles, teria feito uma prece, pedindo que Hera desse para eles a felicidade. Nesse instante, os dois desencarnam. Solon afirma que teria sido testemunha disso. E ao olhar nos olhos daqueles dois irmãos, viram os dois desencarnando e percebeu a felicidade. Como assim? Como é que isso pode ser felicidade? Para o rei Creso, Solon não era mais tão filósofo assim, não é isso? Ele não é tão bom. Ele não é tão bom. Como é que pode? Um homem comum? Felicidade? Dois irmãos que morreram para fazer homenagens a Hera? Felicidade? Inclusive, no texto, ele chama a morte desses dois irmãos de boa morte. Segundo ele, existem formas muito boas de morrer, e morrer servindo seria chamada boa morte. O rei Creso tinha certeza que ele não era tão inteligente assim. Solon, percebendo o constrangimento que ele havia criado, Solon começou a se despedir. Tá dando minha hora, né? Vou embora. Só que antes de ir embora, Solon virou para o rei Creso e falou assim: ninguém pode dizer, afirmar felicidade, se não for no instante da morte. Só no instante da morte você sabe se você foi ou não feliz. E foi embora. O rei Creso deu de ombros. Aí, ele começa a guerra. Ele vai à guerra contra os persas. Ele vai para a guerra contra os persas, acreditando que ele iria sair vitorioso. Ele tinha todo o dinheiro do mundo. Ele tinha todo o ouro do mundo. Ele seria vitorioso. Só que não é o que acontece. Ciro, então, faz uma fila com os generais lídios e começa a decapitar a cabecinha de um por um. Quando vai se aproximando do rei Creso, o rei Creso, já curvado, com o pescoço já prontinho para receber o golpe da espada, ele teria entendido Solon. Ele entendeu. E ele gritou: ai, Solon, agora eu entendo. Realmente só pode afirmar felicidade no instante da morte. Nesse momento eu percebo que eu nunca me aproximei da felicidade. Só que, curiosamente, quando ele grita isso, Ciro para o que estava fazendo e fala: você conheceu Solon? Ele também era fã da filosofia.
Você conheceu? Sim, eu conheci pessoalmente. E ele começou a narrar a visita de Solon a Lídia. Sabe o que Ciro II fez? Solta. Soltou o rei Creso. E condenou o rei Creso a ser seu servo. Ele o colocou na posição de escravidão. Sabe qual era a tarefa dele enquanto escravo? Ensinar filosofia para os seus filhos. A biografia do rei Creso afirma que no final da sua vida, sendo obrigado a servir, ele teria dito que encontrou a felicidade que ele tanto buscava. Guilherme, eu não entendi. Ele tinha tudo. Ele podia se alimentar do bom e do melhor. Ele tinha diversas esposas. Ele tinha as festividades, as honras, as homenagens. Ele verdadeiramente era alguém muito alegre, mas só foi encontrar felicidade no instante da morte, quando ele se põe na posição de escravo. O conceito de felicidade é um conceito muito abstrato e é muito relativo, não é isso? Acontece que nós, como está no Evangelho de João, Deus é amor. Inclusive, no Evangelho não, na Epístola de João, é o menor versículo, Deus é amor. Ora, se Deus é amor, se somos frutos de Deus, é natural que o amor esteja na nossa essência. Nós somos centelhas do amor. E quando nós vibramos nas sintonias do amor, existe todo um sistema de recompensa. Porque verdadeiramente amar te faz bem. Conforme nós encontramos na literatura espírita, quando você vibra no amor, o seu corpo perispiritual acende. Talvez tenha sido isso que Jesus tenha querido dizer quando ele diz: faça brilhar a sua luz. Ele não estava dizendo para você resplandecer num espetáculo, não, estava te ensinando, estava te incitando ao amor. A amar no sentido mais amplo da compreensão, da determinação, da abnegação, da aceitação das dificuldades, da gratidão. Quando você consegue vibrar nisso, o seu corpo responde, porque nós somos frutos do amor. Quando você ama, o seu corpo responde, você é invadido verdadeiramente pela felicidade. Mas, Guilherme, como assim? Quer dizer que é só eu amar? Gente, o amor é abstrato. E como diz o ditado popular muito verdadeiro, amor não enche barriga. Não enche. O amor, ele só tem valor amando. O amor só tem valor quando ele é transformado em ação. O amor por si só é um conceito abstrato. Mas quando você transforma o amor em ação, em atitude, você materializa o amor. Os espíritos vão nos dizer que o amor, quando transformado em ação, quando materializado, ele passa a se chamar caridade. Quando nós amamos de fato, o nosso corpo vibra na sintonia do amor. Mas o que é o amor? Medalhas? Eu amo mais do que o Fred, eu tenho mais medalhinhas de amor do que ele. Será que é isso o amor? Gente, amor, virtudes, de um modo geral, não são medalhas. A gente ainda tem muito do conceito da nossa religião ancestral. A gente achava que os virtuosos vão para um paraíso, ficar ouvindo harpa e olhando a gente lá de cima. É óbvio que não é assim. Porque quanto mais virtudes, quanto mais amor você adquire, mais condições de trabalhar, não é isso? Amor pressupõe trabalho. Ora, não existe alguém que se torna virtuoso e vai para o céu da ociosidade. Quanto mais virtuoso, mais você trabalha. Onde estão os espíritos virtuosos? Estão lá na faixa de Gaza, eu creio. Onde estão os espíritos virtuosos? Estão naquela mãe desesperada, uma criança no colo buscando atendimento médico. Lógico, gente, porque amor pressupõe trabalho. Porque se o indivíduo só ama, não serve para nada. O amor tem que ser materializado, tem que ser transformado em ação. Ai, fulano quando ama. Mas o que ele faz? Nada, ele só ama. Serve para nada? Serve para nada. O amor não serve para nada. Guilherme está falando, estou falando, o amor não serve para nada. O amor por si só não serve para nada. Ele tem que ser materializado. Ele tem que ser transformado em ação, em atitude, em trabalho. Então, onde estão os espíritos virtuosos? Nós temos dezenas de exemplos na literatura espírita. Onde estão esses espíritos? Eles estão lá, olhando a gente lá de cima. Olha o Guilherme lá, bobão, bunda mole. Não, claro que não, gente. Pelo amor de Deus. Onde estão esses espíritos? Então, onde tem gente precisando, pelo amor de Deus, porque não teria outro sentido. Não faz sentido se fosse diferente. Amor tem relação direta com trabalho, com ação. Amor tem relação direta com ação. Quando a gente pega a literatura espírita, vamos escolher qualquer livro, que isso está em todos os livros. Vamos pegar André Luiz, por exemplo. Quem lembra, quem já leu a série André Luiz?
A terceira obra, que na minha opinião é mais legal, Missionários da Luz, é a obra mais legal, né? Fala sério. É mais legal. Gente, é a primeira vez que ele sai de nosso lar. Sim, ele não saiu antes. Ele não sai de nosso lar antes. Só que ele tem um segredo que você também encontra no livro Voltei. Nos dois livros você tem uma história parecida. Ele era envergonhado. Sabe por quê? Lá em nosso lar, ele olhava para as pessoas à sua volta, todos tinham luz, menos ele, era apagadinho. E aquilo deixava ele constrangido. Porque todos acendiam uma luz, o perispírito, a alma daquelas pessoas brilhava. E a dele não, ele ficava assim, sabe? No livro Voltei também. O irmão Jacó, no livro Voltei, ele tem um constrangimento horrível. Quando ele chega, ele é socorrido, ele vai para o mundo espiritual. Ele que foi um diretor da Federação Espírita Brasileira, palestrante. Ele, que era alguém que dominava os conhecimentos espíritas, que doava, porque ele era muito rico, doava toneladas de alimentos. Ele chega no mundo espiritual sem luz. Então ele fica constrangido, porque ele vê aquelas pessoas a quem ele aconselhava, repleta de luz. E ele não. Não tem uma coisa errada nessa história? Mas voltando ao André Luiz, olha o que acontece. André Luiz, ele é convidado a ir para as regiões inferiores para auxiliar alguém que precisava lá. E ele desce. Ele, Gubi, o orientador, e mais um personagem, que eu não lembro o nome, estou forçando muito a memória, ele sai de nosso lar para socorrer pessoas. Quando ele está descendo em direção à terra, ele se coloca de joelhos e começa a chorar copiosamente. Porque ele havia se olhado e havia enxergado luz pela primeira vez. Ele só enxergou luz nele quando ele foi servir. A felicidade está diretamente relacionada à nossa capacidade de servir, de materializar o nosso amor, de ajudar. Está diretamente relacionada à caridade. Só dizer que ama não serve para nada. A gente tem que materializar através do serviço. Invariavelmente você encontra a felicidade, porque somos isso. Nós somos centelhas do amor e quando nós vibramos nessa sintonia, verdadeiramente, você tem um sistema de recompensa. Não tem, Fred? Quando você sabe que conseguiu servir com sinceridade, você não é invadido por uma felicidade? É sim, gente. Quem já experimentou isso sabe. É inenarrável. Você é verdadeiramente invadido por uma felicidade, porque nós fomos feitos para isso. Por mais que a gente, nos nossos conceitos pueris do mundo, a gente se distancie desses conceitos mais profundos, buscando a felicidade onde normalmente ela não existe. Mas quem sente sabe o quanto isso é inenarrável. Aí você começa a entender. Você começa a entender pessoas que fazem coisas que você fala, meu Deus, que loucura é essa? A mulher tem um filho adotivo, depois ela adota outro. Depois ela adota outro. Você fala, meu Deus, ela não tem mais condições, mas ela quer mais, ela quer... Porque o amor faz isso. Quanto mais você ama, mais você aumenta a sua capacidade de amar. É impressionante. Quanto mais você serve, mais aumenta o seu ímpeto de servir. Porque é a nossa essência. A nossa essência é o amor. Porque somos frutos do amor. Se somos frutos do amor, está na nossa essência. Quando você serve com sinceridade, invariavelmente existe um sistema de recompensa que faz com que as pessoas, você comece a entender pessoas que dedicam a vida inteira para amar o próximo. A gente pode citar vários exemplos, inclusive bem próximos. A pessoa dedica a vida dela inteira, porque é normal as pessoas dedicarem a vida para terem mais conforto, para terem momentos felizes, para estarem na praia, e é justo, inclusive. Né? As pessoas, né? É justo, as pessoas querem esses momentos. E você, de repente, vê uma pessoa que não quer nada disso, e ela é feliz fazendo aquilo que ela faz. E você fala, meu Deus, fulano é fanático, fulano está ali só servindo, ele não vai para uma praia, ele não vai para uma bagunça, ele não vai... Mas ele é feliz porque ele encontra algo que você não encontrou ainda, experimenta o que ele faz. Gente, somos todos nós, sem exceção, oriundos do amor. O amor está na nossa essência. Onde é que nós devemos manifestar esse amor? Onde é que a gente tem que manifestar esse amor? Onde somos convocados. Mas é engraçado porque amar o mais distante é muito fácil. Não é? Amar ele lá atrás, fez uma casa de passarinho para mim. Amar ele é muito fácil. É fácil, não me relaciono com ele. Amar ela aqui, muito fácil. Principalmente quando ela fez um risoto lá para mim. Moleza. Dizer que amo, moleza. Quero ver no meu local de trabalho com aquela pessoa que me contraria. Quero ver dentro de casa quando eu sou contrariado. Quando eu me sinto injustiçado. Quando você se sente injustiçado, quem você é de verdade vem para fora.
Porque nesse momento eu sou super pacífico, super de boa. As pessoas olham para mim e falam: Guilherme, deve ser ótimo conviver com ele. Porque eu estou na casa espírita. Tudo conspira para a fraternidade aqui, não é isso, gente? Os meus demônios saem quando? Quando eu sou contrariado. Quando eu me sinto injustiçado. É nesses momentos que os demônios saem. Que eu me revelo, não é isso? As pessoas me veem falando sobre espiritismo, mas não têm noção do quanto eu sou difícil. Querem saber como é que eu sou uma pessoa difícil? Não adianta perguntar para mim. Eu vou só dizer coisas boas. Quer saber quem eu sou de fato? Pergunta para aqueles que convivem comigo. Quer saber quem eu sou de fato? Pergunta para minha filha. Ela convive comigo há 27 anos. Então ela me conhece na contrariedade, na dificuldade, quando eu estou irritado, quando eu acordo sem ter querido acordar naquele horário. Não é assim nesses momentos? Então a gente tem que vencer. A gente tem que vencer essas máscaras que nós usamos. Essas máscaras não são falsidades. É natural que sejamos assim. A gente esconde os nossos defeitos. Claro, eu vou querer que vocês saibam das minhas dificuldades. Claro que não, vou esconder e é justo. Isso não é falsidade, isso é da natureza humana. A gente esconde. Imagina, você sai lá com aquela pessoa com quem você planeja constituir uma família. Você vai querer que ela descubra suas dificuldades? Claro que não. Você está sendo falso? Não, isso é da natureza, não é isso? Mas temos que nos vencer. Meus irmãos, é que o tempo acabou, senão eu continuava falando. Que a paz de Jesus permaneça entre nós e que consigamos nos vencer.